Continuando na resolução 21.538, vamos comentar agora o artigo 16, muito importante também. O alistamento eleitoral do analfabeto é facultativo, certo? Ora, por favor, não esqueçam, o analfabeto, o alistamento é facultativo e o voto também. Então, muita gente confunde. Não é para confundir. Por exemplo, se eu sou analfabeto e tirei meu título, certo? Eu não preciso votar. Eu não preciso votar, porque o voto, para mim, é facultativo. Geralmente, o analfabeto que tira o título, ele vai fazer questão de votar, mas nem sempre. A pessoa, às vezes, precisa reunir todos os documentos para se sentir um cidadão mais perfeito no nosso país. Então, o analfabeto tem a sua identidade, né? Tem o seu título e ele vota se quiser. Por exemplo, ele pode votar no primeiro turno, não votar no segundo. Pode votar no segundo turno, não votar no primeiro. Não pagará multa, o título dele jamais será cancelado enquanto ele se mantiver na condição de analfabeto. Agora, o que diz o parágrafo único? Se o analfabeto deixar de sê-lo, se tornar, por exemplo, semi-analfabeto ou alfabetizado, deverá requerer sua inscrição eleitoral, não ficando sujeito à multa prevista no artigo 15, tá? E aqui, aproveitando o ensejo, há uma questão muito interessante no Código Eleitoral que eu ia pedir para vocês me acompanharem, né? O Código Eleitoral é a Lei 4737, que no artigo 5º do Código Eleitoral diz assim: não podem alistar-se eleitores, os analfabetos. Ora, você que está estudando eleitoral pela primeira vez, vai comprar o Código Eleitoral, vai ler isso, vai achar o quê? Vai gravar, não podem alistar-se eleitores analfabetos. Aqui se chama no direito como artigo não recepcionado pela Constituição. Ou seja, a Constituição prevê o voto e o alistamento do analfabeto, certo? Na Constituição Federal, se você puder me acompanhar, essa questão está aqui expressa, né, no artigo 14 da Constituição, certo? Artigo 14, que diz no parágrafo 1º, inciso 2, né? O alistamento e o voto são facultativos para os analfabetos. Então, anote aí, por favor, artigo 14, parágrafo 1º, inciso 2, letra A, tá? Da Constituição do Brasil. Então, vale mais a Constituição do que o Código nisso. E outra coisa importante é que no Código Eleitoral, no inciso 2, no artigo 5º diz, não podem alistar-se eleitores, né? Aí vem o inciso 2 e diz assim, os que não saibam exprimir-se na língua nacional. Isso aqui também não está mais valendo, tá? Isso se referia ao índio, né? Ao índio. E aí os índios acabavam não podendo tirar os títulos eleitorais. Só que o índio pode votar, pode tirar o título, e isso ocorre no Brasil com apoio da FUNAI, né? Ou de outro órgão que cuida do indigenato, que é a política do índio, né? Então os índios não vão ser privados de tirar o título por não saberem exprimir-se, certo? A Justiça Eleitoral permite, portanto, que o índio se alixe eleitoralmente. Aliás, o índio é o verdadeiro brasileiro nato, né? Então ele também pode ser candidato a presidente da República. Mas para ser candidato a presidente da República, governador, deputado, vereador, aí é diferente, porque aí ele precisa ser o quê? Alfabetizado, tá bom? Muito bem. Artigo 17. Despachado o requerimento de inscrição pelo juiz eleitoral, né, a inscrição do eleitor, e processado pelo cartório, setor da Secretaria do TRE, responsável pelos serviços de processamento eletrônico de dados, que hoje tudo é eletrônico, né, do título, enviará ao cartório e colocará à disposição dos partidos políticos a relação das inscrições naquele cadastro, certo? Então, fica lá à disposição dos partidos e do promotor eleitoral também para uma impugnação. Do despacho que indeferir o requerimento, porque pode alguém ter o registro, o título indeferido, né? não ter obtido aqui o seu alistamento eleitoral,
cabe recurso. A lei não diz qual é o nome do recurso, mas se fala recurso inominado, que dá no mesmo, né? Recurso, você pode colocar a palavra recurso. E esse recurso, ele é interposto por quem? Pelo alistando. O alistando que não conseguiu o seu alistamento, entendeu, gente? E esse recurso é no prazo de 5 dias. Isso é uma característica também aqui importante, porque geralmente os recursos eleitorais, o prazo é de 3 dias, é o artigo 258 do Código Eleitoral. Mas aqui, na questão do alistamento, há um prazo diferente, um prazo maior, 5 dias. E quem tiver o registro deferido, né, por exemplo, vamos imaginar que o juiz defira o alistamento ou a transferência de diversos eleitores para aquela zona eleitoral, né? Poderá recorrer dessa decisão o delegado de partido no prazo de 10 dias. Embora a lei não fale do promotor eleitoral, ele também pode recorrer, tá, gente? A lei fala aqui delegado de partido, mas aqui cabe ao Ministério Público recorrer também, contados da colocação da respectiva listagem à disposição dos partidos, tá? Essa listagem ela é colocada nos períodos que vai do dia 1º a 15 de cada mês, no primeiro dia útil seguinte, ainda que tenham sido exibidas ao alistando antes dessas datas e mesmo que os partidos não as consultem. Muito bem, vamos dar um exemplo disso para você entender. Tem uma cidade, aí chega nessa cidade 50 eleitores que querem transferir o título para essa cidade, né? E aí o juiz defere essa transferência. Mas o partido político ou o Ministério Público descobrem que aqueles eleitores não moram naquela cidade, não poderiam ter transferido o título para ali, que aquilo era uma fraude para ganhar a eleição. Foi um candidato que levou esses eleitores para ali, né? Isso aconteceu uma vez no Rio de Janeiro, já tem vários exemplos na jurisprudência, que vários eleitores chegaram no cartório num sábado, né, para tirar o título em Silva Jardim, que é um município do Rio de Janeiro, né? Lá para perto na região que vai para a região dos lagos, né? E aí desceram um ônibus com 200 eleitores ali, aquilo surpreendeu o juiz e o cartório e aqueles títulos não foram transferidos. Eles queriam, alguns tirar o título ali e outros transferir. Mas olha o que aconteceu. Todos deram o mesmo endereço. Rua número, por exemplo, Rua Sacadura Cabral, número 20. Ora, aí o cartório foi lá, o chefe de cartório, o juiz e o promotor. Quem é que mora nessa rua? Não morava ninguém. Era um poste, tinha um poste com uma placa, Rua Sacadura Cabral, número 20. Olha que coisa, né? Uma fraude eleitoral, ou seja, 200 eleitores estavam a mando de um candidato com cabos eleitorais em ônibus, com lanches, comidinha, sanduíche e tal, foram passear em Silva Jardim para tirar o título, transferir. Por quê? Ia ter uma eleição naquela região e aí o que ia acontecer? 200 eleitores iam fazer a diferença, né? A mando daquele candidato, iam tirar o título e votar na cidade sem morarem na cidade, sem residirem. Mas essa fraude foi descoberta antes, então não aconteceu esse fato. Mas, às vezes, a transferência de um eleitor, dois, meia dúzia de eleitores fazem a diferença para eleger até mesmo um prefeito, né? Quanto mais um vereador na cidade. Então, essa transferência, esse alistamento tem que ser verificado direitinho em razão do domicílio do eleitor, certo? E vamos então falar em outros vídeos da sequência dessa aula.